A paz do Senhor, querido jovem, você que tem nos acompanhado, você que tem aí frequentado os nossos vídeos, acessando aí conteúdos bíblicos, né? Agora eu vou trazer aqui para você então a lição de número 13 da nossa escola bíblica dominical, que ficou aula referente ao domingo dia 29/3/2020, com o tema Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo. Como estamos aí num processo de isolamento social, não podemos nos reunir ali na nossa igreja, onde a gente comumente costuma realizar as nossas aulas, né? Então a gente está disponibilizando esse conteúdo, esse material de forma virtual. Acompanhe, passe para os demais jovens, repasse ela para os demais jovens, e que você possa ser edificado com essa mensagem, com esse estudo bíblico em relação à palavra de Deus. Vamos lá, vamos acompanhar a lição? Então, texto bíblico do dia. Ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse texto está lá em Mateus capítulo 24 e versículo 27. A síntese desta lição está aí, ó. Pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperanças para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Então, pensar sobre as últimas coisas, meditar sobre a volta de Cristo Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, deve ser um exercício cotidiano, diário, né? Que vai desenvolver em nós essa esperança, a alegria de um dia poder nos reencontrar com o Senhor Jesus, que ressuscitou, né? Que não está morto, né? Pois a ressurreição de Cristo é o centro, é o cerne da nossa fé, da fé cristã, né? Pois o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, né? Então veja que a centralidade da nossa fé está na ressurreição de Cristo. Então esse deveria ser um exercício cotidiano, meu e seu, como cristão, relembrarmos, pensarmos sobre o fato de que Jesus ele vai voltar e que o arrebatamento da igreja é uma realidade. Vamos para a introdução? A promessa do céu, ó, não é um exagero, e sim a realização completa da vontade do Criador. Então veja que a promessa de um arrebatamento, a promessa de uma igreja ser levada para o céu, de um povo ser levado para o céu, ela não é apenas não é um exagero daqueles que anunciam o evangelho, mas é a realização da vontade de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, é a vontade do próprio Cristo, relatada em João capítulo 14, de que ele iria ao céu e voltaria para levar a sua igreja para lá, para que aonde ele estivesse, nós, igreja do Senhor, estivéssemos também. Então o arrebatamento não é um exagero, não é coisa fantasiosa da cabeça das pessoas que pregam o evangelho, muito pelo contrário. É a realização da vontade, da completa vontade do Criador, de Deus, de ter o ser humano junto com ele, de ter o ser humano restaurado, de tornar o ser humano ao plano original que ele havia criado aí para o ser humano e que foi corrompido pelo pecado, né, de Adão no Jardim do Éden. Então veja que a promessa de um novo céu e de uma nova terra é a vontade plena do Criador. O que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus, né? O que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ó, será num abrir e piscar de olhos, ou seja, um arrebatamento da igreja será algo muito rápido, num abrir e piscar de olhos, milésimos de segundo, e aquele que está em sintonia, aquele que está em comunhão, aquele que está selado com o Espírito Santo, será arrebatado. A palavra arrebatamento quer dizer arrancado com força, abruptamente. Então veja que será muito rápido, é um evento que vai ser imperceptível para aqueles que não confessarem a Cristo no seu coração, né? E será um evento perceptível para a igreja. O mundo vai perceber que isso aconteceu quando se der falta das pessoas. As pessoas não vão ir trabalhar no dia seguinte, as crianças vão desaparecer, o piloto do avião vai desaparecer,
E isso vai ser uma notícia que vai correr o mundo. Então vai ser algo muito rápido. Num abrir e piscar de olhos, diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. O que mais ela diz? A 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18 diz assim: a vinda de Jesus deve trazer-nos consolo. Deve ser um motivo de alegria, deve ser um motivo de paz para o povo de Deus que aguarda, que diariamente reflete sobre a sua vinda. Então isso é algo que nos traz consolo, que nós vamos sair de um mundo conturbado, cheio de problemas, aonde existe dor, onde existe sofrimento, para ir morar num lugar onde as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas, onde não haverá dor, onde não haverá morte. Então a vinda de Jesus deve trazer-nos consolo. Ela deve ser um ato de consolo ao nosso coração quando refletimos sobre a sua vinda, sobre o arrebatamento da igreja, né? Então, para nós cristãos, é algo maravilhoso que nos deixa alegre. O que mais? Atos capítulo 1, verso 11, ó. Ele foi, mas voltará. O Jesus, quando foi levado aos céus, dois varões de branco, dois anjos, aparecem aos discípulos que ali olhavam Jesus sendo levado aos céus nas nuvens. Esses dois anjos aparecem a Jesus e dizem: assim como ele subiu ao céu, ele há de voltar. Então há uma promessa de que Jesus foi, mas que Jesus voltará, e voltará não para só estar no nosso meio, mas para levar-nos para o lugar onde ele está, o lugar que ele foi nos preparar, o lugar que ele foi preparar para a gente fazer morada, que é a casa do seu Pai, onde há muitas moradas. E o próprio Cristo disse que se assim não fosse, ele não nos diria que assim é. Então, ele foi, mas ele voltará. E isso é uma promessa que consola, que traz consolo para a igreja, que traz alegria, que traz paz, que traz esperança para a igreja do Senhor. E muitos desejam que esse dia volte. A noiva diz que a igreja, o Espírito diz: ora vem, Senhor Jesus, né? Mas ainda, ó, João capítulo 14, o verso 3 e o verso 18, Jesus afirma, né, que iria para o Pai, mas voltaria para buscar o seu povo, a igreja, né? Aqueles que receberam a Cristo, aqueles que estão em comunhão com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó: assim, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para aquele que está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, fazendo a vontade do Espírito de Deus, para esse nenhuma condenação há. E aquele que recebe a Cristo, no mesmo momento ele é selado com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós seremos salvos, é a marca do povo de Deus, o penhor, o selo, o Espírito Santo é o que nos identifica como igreja, como povo de Deus, povo esse que um dia Jesus voltará para buscar, para levar para morar no céu. Então essas promessas, vejam, estão na Bíblia, né? É algo muito rápido que vai acontecer. Isso nos traz consolo, saber que um dia nós vamos morar num lugar onde todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas, toda tristeza dará lugar à alegria e uma paz duradoura para toda a eternidade, né? E mais ainda, o que me deixa mais feliz é saber que Jesus foi e afirmou em vários textos bíblicos que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, o arrebatamento não é exagero dos cristãos, dos evangélicos, mas é algo que sim é anunciado, porque essa é a vontade de Deus, é a vontade do Criador, e a qualquer momento pode se realizá-la, pode se cumprir, né? Vamos ver o que mais. A igreja é um lugar de cura e de propagação da história do amor do que Cristo fez na minha e na vida daqueles que aceitaram ele. Então a igreja é um lugar onde a gente anuncia a salvação, a igreja é um lugar onde a mensagem do evangelho é anunciada, o amor de Cristo é pregado, a redenção em Cristo Jesus é pecado, o arrependimento é apresentado. Para quê? Para que as pessoas mudem a sua forma de pensar, de agir, de ser, para que possam fazer parte deste plano maravilhoso, glorioso, que é a igreja do Senhor Jesus, igreja essa que um dia vai morar no céu. Então a igreja tem essa missão, anunciar a salvação, anunciar o evangelho, anunciar a remissão dos pecados,
anunciar a obra de Cristo na cruz do Calvário, para que as pessoas que ainda não se renderam a Cristo, que não se entregaram a Cristo, possam fazer isso a tempo de poderem ir morarem no céu, de se encontrarem com Cristo assim que o arrebatamento da igreja ocorrer, né? Ou através da nossa partida, né? Porque a gente nunca sabe o momento que a gente vai partir desta vida, né? Então esse também pode ser considerado como um momento onde a gente se encontrará com o Senhor Jesus, né? E para isso precisamos estar preparados e mais ainda, precisamos nos render a Cristo, entregar nosso coração a Cristo. Vamos lá, o arrebatamento da igreja, né? A convicção de que vamos ser levados para morar eternamente no céu está associada a esses dois argumentos bíblicos, lá em João 14, 1 ao 4, de que Jesus foi e voltará para nos buscar, e 2 Tessalonicenses 1, 6 ao 7. Ele foi, mas prometeu voltar. Então essa é a promessa que está na palavra do Senhor, está em João 14, está em 2 Tessalonicenses 1, aonde Jesus afirma, onde a Bíblia afirma, né, que Jesus foi ao céu, foi nos preparar morada, e quando tudo estiver pronto, quando o momento certo, quando tudo estiver preparado, quando der o momento certo, o momento oportuno, então o arrebatamento da igreja vai acontecer. Antes do arrebatamento da igreja acontecer, Jesus vai dizer que haveriam alguns sinais. O que são sinais? Sinais são acontecimentos que precederiam, que viriam antes da vinda de Cristo. Como Jesus não deixou na Bíblia Sagrada um dia específico da sua volta e não revelou ao ser humano esse dia específico, né? Mas ele revelou sinais que aconteceriam e que indicariam para a humanidade, para a igreja do Senhor Jesus, que o fim dos tempos estaria próximo, que o arrebatamento da igreja estaria próximo. Então, nós como igreja precisamos conhecer quais são esses sinais e precisamos nos atentar a eles, porque quanto mais intenso eles ficam, quer dizer que mais próximo da vinda de Cristo eu estou, né? Como a igreja deve esperar pela volta de Jesus, então? Mateus capítulo 24, 44, será repentinamente, ou seja, virá como ladrão. Eu não sei que hora isso vai acontecer, eu não sei que dia, que mês, que ano, a que momento do dia, da minha vida isso vai acontecer. Então, como eu não sei como vai acontecer, eu preciso ficar atento a tudo que acontece à minha volta. Eu preciso me manter em comunhão com Cristo, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar tendo a minha vida devocional a Deus, eu preciso continuar me santificando, eu preciso continuar levando a minha vida de acordo com os princípios da palavra, buscando a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia, né? Então, eu não sei. Então, como eu não sei quando vai acontecer, eu preciso ficar alerta, eu preciso ficar vigilante, né? Para que esse dia não me pegue de surpresa. Mateus 25, 13 diz exatamente isso. Vigiai, ficai atento, preste atenção nos sinais que estão acontecendo, né? Mateus 24, Mateus 25, em outros textos da Bíblia Sagrada, você pode pesquisar aí, fazer uma pesquisa, você vai encontrar o próprio apóstolo Paulo dizendo aos Tessalonicenses que os últimos dias seriam dias difíceis, de homens avarentos, presunçosos, arrogantes, amando de si mesmo. Então são vários pontos que a Bíblia nos mostra, que remetem aos sinais da volta de Cristo e que nos levam a entender que esse dia está mais próximo do que a gente imagina. Então vigiar o que? É ficar atento a isso, estar ligado, estar percebido de tudo aquilo que está acontecendo à minha volta, porque isso tudo me indica que o momento de que Deus tirará a sua igreja desse mundo, abruptamente arrebatará a sua igreja, está se concretizando, está cada dia mais próximo, né? 2 Pedro capítulo 3, o verso 14, diz o seguinte, uma parte do versículo lá vai dizer o seguinte, procurar ser achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, o dia do Senhor ninguém sabe quando vai chegar. Eu preciso estar atento a tudo aquilo que acontece à minha volta, porque isso indica que esse dia está mais próximo, né? E quando esse dia acontecer, eu preciso ser achado de Cristo, né? Imaculado, irrepreensível, em paz, em santidade, em harmonia, em comunhão com a palavra de Deus, em sintonia com o Espírito Santo de Deus,
andando de forma irrepreensível, né, e em paz, para que eu então possa alcançar o objetivo da igreja, né, traçado pelo Cristo que nos salvou, que nos comprou com sangue, para sermos então o seu povo e podermos ir então morar no céu. Então veja que existe algumas atitudes que eu e você precisamos parar um pouquinho para esperar, para pensar, né, em como devemos, em como estamos esperando pelo arrebatamento da igreja. Será que nós estamos alertas, vigilantes? Será que nós estamos percebendo que tudo isso que está acontecendo nos dias atuais, epidemias, guerras, rumores de guerras, será que isso não está me dizendo, não é um sinal de alerta para a igreja estar mais atenta, que a qualquer momento a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada? E como anda a minha vida, né? Aqui, falando aqui em relação a 2 Pedro 3,14, como anda a minha vida? Será que se Jesus voltasse neste momento, como ele me encontraria? Será que ele me encontraria irrepreensível, em paz, em santidade, em comunhão com a palavra de Deus, com a igreja, né? Como eu estou neste momento? Como eu estou me preparando para esse grande evento de se encontrar com Cristo, né? Ó, Apocalipse 22:7. O próprio Cristo falando, relatando isso a João, né? E João escreve no livro de Apocalipse: eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você tem guardado essas palavras? Jesus está afirmando: eis que presto vem, e bem-aventurado, feliz, apto ao reino de Deus, apto ao céu. Bem-aventurado num sentido mais profundo quer dizer aquele que está apto, aquele que tem sede do céu, ou sede de Deus. É aquele que guarda essas palavras, é aquele que aguarda o cumprimento dessa promessa, estando alerta, estando vigilante, estando atento àquilo que acontece à sua volta, aos sinais que estão se cumprindo, e que busca de uma forma ou de outra se manter dentro dessa promessa em santidade, para poder então fazer parte dessa promessa de ser arrebatado, de um dia morar no céu, ok? Vamos ao segundo passo aqui, segundo tópico 2 aqui. Eu peguei alguns pontos importantes da lição, não peguei todos porque nós não conseguimos aqui gravar todo o conteúdo da lição, que levaria aí em torno de 1 hora mais ou menos, né? Então a gente pegou alguns pontos mais importantes da lição e está explanando aqui para você, meu irmão. Que isso sirva de edificação para a sua vida e ajude você aí na sua caminhada com Cristo. Olha só, os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. O que nós vimos até ali, então nós vimos um apanhado geral sobre arrebatamento, a Bíblia falando de que é algo que vai acontecer, é algo que está nos planos de Deus para acontecer, e vai acontecer, e o alvo do arrebatamento é a igreja. Então, Luiz, quem não é a igreja? Quem não é a igreja, infelizmente, não vai fazer parte do arrebatamento. Infelizmente, vai ficar na terra e vai passar por um processo de tribulação, né? Vai conhecer o anticristo aí, e um processo doloroso onde Deus vai tratar a humanidade, vai tratar o mundo aí do pecado, né? Porém, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que estão sobre a rocha, que é Cristo Jesus, aqueles que foram edificados sobre essa rocha, esses são os herdeiros dessa promessa de livramento de todo esse problema da tribulação, da grande tribulação que o mundo vai enfrentar. A igreja não passará por ela, pois tem a promessa do arrebatamento. E o Senhor Jesus morreu na cruz exatamente para isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que livre-se então desses problemas que virão depois do arrebatamento da igreja, né? O apóstolo Paulo, então, aqui, ó, nós vamos ver os pressupostos paulinos, agora colocações do apóstolo Paulo em relação ao arrebatamento. Paulo usou o uso da imagem, né, política muito comum na sua época, a parúzia, né? Parúzia, vou explicar para você agora o que era parúzia. Acontecia da seguinte maneira, ó. Os cidadãos preparavam os festejos de recepção, e quando a autoridade, um senador ou o próprio César, que era o imperador romano na época, chegava, a população saía ao seu encontro fora do muro das cidades e recepcionava-os, e depois entrava para celebrar a visita. Então, sempre que uma cidade romana recebia
a visita de um senador romano ou do imperador César, então essa cidade saía ao encontro dessa autoridade política com festas, um momento de festa, um momento de alegria para recepcioná-los, para depois então voltar para a cidade para concluir essa visita e para desfrutar dessa visita, ok? Então veja que aqui Paulo usa esse termo para se referir à igreja que sai ao encontro do noivo, que vai ao encontro do noivo com alegria, em festa, e se encontrar com uma grande autoridade. Então Paulo vai fazer o uso dessa referência no livro de Tessalonicenses, quando ele se refere ao arrebatamento da igreja, né? Então ele mostra aqui um evento, ele usa esse termo para se referir a um povo que estava alegre ao encontrar uma autoridade política, para se referir à igreja que alegremente vai aos ares se encontrar com o seu Senhor, com o Cristo ressurreto. O que mais, ó? Quando a população ia ao encontro da personalidade política, era denominado o que, ó? Apântesis, né? Era o termo grego usado, né? Termo usado em 1 Tessalonicenses 4,17, ó, para se referir ao encontro com o Senhor. Então ele usou esse termo para se referir a um povo que se encontrou com uma autoridade, com o seu Senhor, quando a população saía ao encontro do senador, do imperador, né? Ele estava fazendo uma imagem da igreja quando ia ao encontro do seu Senhor Jesus Cristo, né? Ele estava dizendo, esse povo com alegria recebeu a Cristo nos ares e retornou para a grande cidade, para a Canaã celestial, para Jerusalém celestial. Então ele usa esse termo para se referir que a igreja, em algum momento, ela vai com festa encontrar o Senhor Jesus nos ares e retornar para o seu lar, para o plano original, para o paraíso, para o céu, para desfrutar de toda a comunhão com Cristo, para participar das bodas do Cordeiro, enfim, para desfrutar de uma eternidade no céu, ok? Então, olha que Paulo usa uma figura de um contexto social que acontecia naquela época, para nos explicar, para nos mostrar como será esse momento, e que esse momento realmente é algo que vai acontecer, é algo que o Espírito revela, é algo que Jesus revela, é algo que Deus revela. Então a Bíblia Sagrada nos aponta para que esse grande acontecimento, em breve, ele vai se cumprir, ele vai se concretizar. Terceiro ponto aqui, nós já estamos chegando aí no final da nossa lição, né? Da nossa abordagem aqui. Então o terceiro ponto ele vai falar sobre a vida eterna com Cristo, né? Salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. Então nós somos salvos pela nossa entrega voluntária a Deus e não pelo medo do inferno. Qual é a tua intenção? Qual é o motivo que te leva a ter um relacionamento com Cristo? É o fato de você ter medo exclusivamente do inferno, ou o fato de você querer ter algo mais profundo e íntimo com Cristo? Qual é o sentido de você dobrar os seus joelhos e orar, de você ler o Evangelho, de você louvar a Deus? É o medo de não ir para o inferno, ou é querer ser mais íntimo, ter uma comunhão mais profunda com Deus, né? Nós somos salvos pelo amor que temos e devotamos a Deus, ok? A nossa vida, muitas coisas são acrescentadas quando nós damos prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. Então, quando assim fizemos, nós podemos desfrutar da comunhão, da alegria, que é viver no Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo testifica ao nosso coração, né, a certeza de que somos salvos, e nos leva a cada dia mais a aprofundar a nossa intimidade com Deus, né, e não simplesmente buscar a nossa salvação pelo fato de nós termos medo do inferno, né? Então, vamos lá. Pontos importantes sobre os salvos, ó. Vivemos tempos de pragmatismo religioso, ou seja, as pessoas têm ido à igreja a solucionar inquietações próprias, problemas particulares, ou seja, buscar coisas dos seus próprios interesses. Será que as pessoas nos dias de hoje não estão equivocadas em relação ao que é cultuar a Deus? O que é realmente servir a Deus? Será que servir a Deus é buscar a solução para as nossas inquietações próprias, pessoais,
para os nossos problemas, seja financeiro, na nossa vida material, enfim, de todas as áreas, né? Problemas particulares nossos. Será que nós não estamos, como igreja, focados em cima daquilo que Cristo nos dá de promessa, de bens materiais, e esquecemos de uma vida mais profunda, mais íntima, de santidade com o Senhor, que é o que realmente vai nos levar a esse ato do arrebatamento, de alcançar esse propósito, de sermos arrebatados se Cristo voltar e nós ainda estejamos vivos, né? Será que nós não estamos perdendo um pouco do foco do Evangelho, né? São perguntas que a gente vai. Então nós vivemos tempos de pragmatismo, onde as pessoas têm buscado a igreja para resolver os seus problemas particulares, para buscar a realização, o principal objetivo, talvez a realização de seus sonhos, seus propósitos. Não que isso seja errado, porém, quando isso estiver acima do que da minha relação com Cristo, da minha busca profunda pelo céu, então eu estou perdendo o foco do Evangelho. Eu estou perdendo o foco daquilo que realmente Cristo propôs na sua palavra para a sua igreja, né? Não é errado nós buscarmos através de Cristo uma solução para os nossos problemas, porém isso não pode estar acima dos propósitos eternos que Cristo tem para mim e para você. Que mais, ó? Observa-se, ó, que há uma necessidade crescente de se observar, ó, a essência da palavra de Deus e seus fundamentos. O que são os seus fundamentos? A oração, o jejum, a generosidade, a fé, o fruto do Espírito precisa ser desenvolvido. Então, veja que há uma necessidade na igreja hoje de que esses fundamentos sejam desenvolvidos. O quê? Nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de consagração, que aí entra o jejum, uma vida onde a gente passa a se preocupar com o próximo que está à nossa volta e com as suas necessidades. Nós precisamos aprender a depositar toda a nossa fé, confiança e esperança em Deus e não nos homens, e desenvolver no nosso caráter fruto do Espírito. Pois quando você, quer ver um exemplo? Quando você mora no Brasil e você quer ir morar nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil existe uma legislação, exige uma constituição, exige algumas regras. Se você for para os Estados Unidos, muitas regras são diferentes da do Brasil. Então, você vai precisar se adequar às regras americanas para poder habitar lá e não ter problema com a justiça. A mesma coisa eu falo em relação ao céu. Se você um dia quer ir morar no céu, você não pode viver no céu da mesma forma que você vive aqui na terra. Você precisa se adaptar às leis do céu para morar lá. Eu vou dizer para você, o céu, ele não se adapta para eu e você ir lá. O céu é o céu e não muda. Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre, e ele não muda. Porém, eu e você precisamos mudar, desenvolver no nosso caráter o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, ok? Trabalhar esses elementos, essas virtudes que o Espírito Santo vai desenvolver no meu coração, desenvolver um momento de oração, um momento de consagração, se preocupar com quem está à minha volta, desenvolver a minha fé, porque são elementos que vão sim me proporcionar o privilégio de morar no céu. Do contrário, se eu negligencio esses fundamentos, oração, jejum, generosidade, fé, fruto do Espírito, eu posso estar também negligenciando o céu. Eu posso estar deixando de uma certa forma de alcançar o propósito final, que é morar no céu, que é ser alvo do arrebatamento. Enfim, eu posso estar colocando aí a minha salvação em jogo. Então veja que existe uma parte que eu e você precisamos fazer, desenvolver, que são esses fundamentos aí que eu acabei de citar. E não apenas buscar as nossas próprias vontades, inquietações, soluções de problemas e aí por diante, né? Ponto 3 ainda, faça necessário também o desapego do materialismo. O que é materialismo? As coisas deste mundo, né? Paulo diz que as coisas desse mundo são passageiras e quem se apega a elas é tão passageiro quanto as coisas deste mundo. E Paulo também diz o seguinte, que as coisas do céu são eternas. Então, no que você quer se apegar? No materialismo? Nas coisas deste mundo que um dia vão passar, vão deixar de existir? Ou nas coisas eternas, que são duradouras, aonde a traça e ferrugem não consome, o ladrão não pode pegar, né?
onde é que você quer amontoar tesouros, né? Nessa terra? Ou você quer amontoar tesouros no céu? Para amontoar tesouros no céu, os fundamentos estão aqui, ó. Oração, jejum, generosidade, fé, fruto do Espírito precisa ser desenvolvido, precisam ser trabalhados. Luiz, eu não tenho o hábito de orar. Desenvolva, ore todo dia. Não tenho o hábito de jejuar. Comece com um dia, com meio dia de jejum e vai aumentando progressivamente. E assim por diante. Não tenho, a minha fé é muito pequena. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estude mais o Evangelho, frequente mais a igreja, ok? Frequente a escola bíblica dominical, através do conhecimento da palavra, a tua fé é desenvolvida. Luiz, minha paciência é muito curta. Desenvolva uma comunhão maior com o Espírito Santo. Ele vai ajudar você a desenvolver mais paciência, mais amor, mais domínio próprio. O fruto do Espírito e as suas novas virtudes vão ser mais desenvolvidas com esse relacionamento mais profundo e mais íntimo com o Espírito Santo. Amém? Concluindo então, olha só, o regresso ao estado de plenitude. O objetivo aqui de Cristo, de Deus, desde que o homem cai lá no Éden, quando ele peca, quando Adão peca, que foi o tema da nossa primeira lição, quando o homem peca lá no Éden, ele cria uma barreira entre ele e Deus, que é o pecado. Agora Cristo vem, remove essa barreira, dá de novo a ligação entre Deus e homem através de Cristo. E Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo rompeu a barreira e é o elo de ligação entre homem e Deus. Agora o que Cristo vai fazer? Cristo foi ao céu, morreu, ressuscitou, foi ao céu nos preparar lugar e voltará para nos regressar, para nos levar de volta ao plano original, a vida plena que o homem tinha quando habitava no Éden. Né? O Éden, no original, quer dizer paraíso, jardim de Deus, lugar de paz, de prosperidade. Então Cristo preparou todas as coisas, se entregou no meu e no teu lugar, e criou a ligação novamente entre homem e Deus, restaurou essa comunhão, e agora, a qualquer momento, Ele poderá voltar para nos levar de volta para Deus, para restaurar o projeto original de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. O pecado trouxe dor, morte e medo. Trouxe as enfermidades e todos os problemas e males que a humanidade experimenta nos dias de hoje. Nosso Senhor Jesus restaurará tudo. Regressaremos ao plano original, ao lugar onde não há tristeza, onde não há dor, onde tudo terá harmonia, a natureza será restaurada. A natureza até hoje geme pelo pecado do homem, a natureza até hoje geme. Né? Então chegará o dia que o Senhor restaurará tudo e chegará o dia de nós nos encontrarmos, de nós irmos ao encontro do nosso Senhor com alegria e regressar para o nosso lar original, da onde nós nunca deveríamos ter saído e saímos de lá por causa do pecado. Então, ó, para regressar ao plano original, ó, regressar com Jesus é preciso preparação. Como igreja precisamos estar prontos para esse grande dia. Que essa lição possa ter ajudado